Nosso tema de hoje, esse daí, né, que chama Máximas de Mediocridade, que nos iludem e paralisam. Eu vou comentar um deles, né, de ter mais em alguns principais, o demais é quase que decorrência dele. Então, o primeiro que falava aqui, eu não faço mal a ninguém. Interessante pensar que se o ser humano foi criado para ser feliz e para fazer o bem, quando eu falo que eu não faço mal a ninguém, de rigor, eu não estou dizendo que eu estou fazendo bem, portanto. Na verdade, não fazer o mal não quer dizer que fica 0-0. Quer dizer que eu estou subtraindo. E se eu devo fazer o bem, ao não fazer o que devo, eu me incompleto. Eu não faço, portanto, eu não me torno pleno. Então, essa ideia que não faço mal a ninguém, como se algo que, de certa forma, pudesse me trazer ou me colocar uma perspectiva de virtude, é falsa. Vamos pensar o seguinte: a ação me transforma e a omissão também. Na verdade, qualquer conduta que eu possa ter na vida, ela vai gravando para dentro do meu ser, né? E isso fica consolidado dentro do tempo. A nossa história de vida é uma narrativa das nossas ações e das omissões. Há dois verbos na Grécia que se usa para a conduta humana, de um modo mais assim comum, né? Então, por exemplo, um é agir, o outro é fazer. Quando a gente fala em agir, se refere exatamente a essa dimensão interna, essa operação voluntária e intencional. Quando eu falo em fazer, se expressa essa exteriorização da conduta. Então, é interessante pensar que o agir, de certa forma, é exatamente onde está situada a motivação que nos leva, né, a movimentar a nossa vida, a tomar uma decisão para algo. Muitas vezes a gente acaba confundindo agir com fazer, né? Então eu posso, às vezes, fazer algo, só que a ação interna está desconectada de algo mais valoroso, então aquele fazer pode ficar meio vazio de sentido. Então, por exemplo, para entender, né, eu posso fazer algo, né, fazer o bem a alguém, digamos assim, quanto à ação externa, mas por dentro a minha intenção é pura vaidade. Então, aquilo que eu poderia me construir por dentro, conforme o valor que aquela ação parece representar externamente, não se completa para dentro de mim. Tá? Porque, no fundo, o agir, essa dimensão mais interna, tem a ver muito com a intenção com que se faz. E pela intenção que ele se configura dentro de mim, como um ato positivo ou negativo. Então, não fazer o mal a alguém, além de já ser um dever que eu jamais poderia fazer, não é ato, portanto, que complementa o meu caráter. Não agrega a mim uma condição melhor, existencialmente falando. Eu falava, né? Portanto, se passo o tempo e eu não faço o bem que devo, eu exatamente estou me desconstruindo, né? Porque é curioso, né? Em matéria de tempo, o tempo é o espaço, vamos chamar assim, parece meio contraditório falar nisso, né? Mas é o espaço interior onde eu vivencio a minha liberdade, ou seja, onde eu vou agir. Então, se eu não faço o que devo, se eu me omito, portanto, eu queimei o tempo, que era para me aperfeiçoar, e eu me tornei pior, portanto. Ou seja, a omissão me piora. Então, não fazer mal a alguém equivale à omissão, se eu deveria fazer o bem para completar o meu próprio caráter, a construção do meu ser, né, em direção ao melhor. Então, é curioso pensar dessa forma, né? Por isso que eu falo que é o máximo de mediocridade. A gente já continuar a pensar, mas eu não faço mal a ninguém, eu sou uma boa pessoa. Você não é uma boa pessoa. Boa pessoa é aquela que faz o bem. Tá? Não é aquela que não faz o mal. Até porque o próprio conceito de mal é a ausência do bem devido. Então, agora, se eu tenho um bem que é devido e eu não faço, de rigor, eu estou fazendo mal. Então, não faço mal a ninguém, é curioso aqui. Não, eu não faço o bem, né, ou que eu deveria fazer.
ao outro, como se dissesse isso também. Então, ou seja, você está se omitindo. É curioso, né? Porque, na verdade, portanto, essa máxima é de mediocridade. A palavra mediocridade vem de média. Então, uma pessoa que está na média, e se a maior parte das pessoas se contenta em não fazer o mal, está na média, portanto, entre aspas, ela está longe daquilo que chama excelência humana para os gregos, que é buscar exatamente o máximo. Fazer render os talentos que se tem, é fazer o tempo de cada dia render o máximo possível também, enquanto existência. Para completar essa ideia primeira ainda, que é importante entender o seguinte, aí eu vou pegar aquele tópico, eu já comentei em outras ocasiões, né, da antropologia, ou da psiquiatria, do Viktor Frankl, e cada um de nós, para poder se compor, uma vez que eu tenho da minha dimensão humana uma condição individual, uma condição social, eu necessito viver a sociabilidade, portanto, agir olhando para fora e que a minha ação alcance o bem de outros. Chama-se transcender, sair de si. As nossas ações, em geral, dentro do âmbito do agir, né, são motivadas por 3 tipos de intenção. Uma intenção chamada, no caso, intrínseca, que se dá quando o que me leva a agir é um bem que eu identifico, né, que responde a uma necessidade minha interna. Então, por exemplo, eu quero mostrar que eu consigo fazer para mim mesmo. Eu quero superar um defeito que eu tenho. Eu quero me vencer em tal ponto. Então, ou seja, a minha intenção é me aperfeiçoar. Eu me contento, fico contente, eu me satisfaço em ver que isso acontece. Quando eu falo, né, que eu quero agir, mas eu quero ter um resultado de reconhecimento social, ou de pagamento, ou de retribuição econômica, aí eu tenho uma motivação chamada extrínseca. Ou seja, a minha intenção é alcançar um bem que era externo, extrínseco a mim, e que se aproxima a partir da minha conduta. Motivação extrínseca. Então, enquanto na intrínseca a minha conduta vai satisfazer a mim mesmo, na extrínseca, além da minha conduta, alguma coisa que está lá externa a mim, e que virá eu quero. Reconhecimento, salário, prestígio. Já transcendente, o que me motiva é o bem que vai ficar para terceiros, para outros. Tá? Essas 3 motivações, elas fazem parte da nossa vida e não há nenhum problema em mobilizar-se por elas. É natural que isso aconteça. A questão é que no aperfeiçoamento humano, portanto, para completar o caráter, eu tenho que ter um âmbito de motivação transcendente que é real, tem que ser vivenciado. Né? E de rigor, pela lógica, no caso do cristianismo, né, tem que ser o mais forte de todos. Né? Porque é aquilo que me leva mais longe, né? Aquilo que me identifica mais com Deus, de certa forma, aquilo que me faz sair mais de mim, portanto. Porque aí se eu fizer associação cristã com a caridade, é o que ultrapassa o tempo, inclusive, e atinge a eternidade. Né? Isso acaba acontecendo. Portanto, das motivações que a gente tem no dia a dia para agir, intrínseca, extrínseca, transcendente, né? A transcendente se destaca de modo especial, né? E se ela não se dá, fala Viktor Frankl, enquanto psiquiatra, a pessoa não se realiza, não se torna feliz, falta-lhe um sentido existencial. Viktor Frankl, a gente sabe, vive no campo de concentração, por ser judeu, e lá, para que não fosse, digamos assim, afogado na depressão, na tristeza, levou para estudar o que acontecia ali. E, ao mesmo tempo, nesse contexto também, ele já vem desenvolvendo alguma reflexão sobre o que levava as pessoas a serem felizes ou a se motivarem, foi entendendo essa lógica da transcendência. Ele é judeu, não é católico, não é cristão. Chegava nisso. Então, uma razão para viver que esteja vinculada a servir outra pessoa, amar outra pessoa ou servir a uma causa. 3 tópicos que estão além da pessoa, já são transcendentes. Então, eu não faço mal a ninguém. Bom, e daí? Eu posso fazer mal a ninguém e ser extremamente egoísta. E está na minha o tempo inteiro. Portanto, essa máxima, eu não faço mal a ninguém, não responde, não torna você uma pessoa boa. E, normalmente, pode exatamente traduzir uma situação de uma pessoa que é infeliz e está entupida, enrustida, presa nela mesma. Portanto, é uma falsa ideia de que quem não faz mal a ninguém está fazendo o bem. Falso.
Logo, é uma máxima de mediocridade que a gente tem que combater. O segundo tópico que se fala, né? Eu não sou como os demais. Eu falava com um amigo que ele encanta a ideia de estudar árvore genealógica, buscar seus antepassados. E eu brincava, né? Ninguém gosta de encontrar lá atrás um bandido. Todo mundo só quer lembrar, não, eu tenho uma ascendência na nobreza, tal cientista, tal pessoa famosa. Ninguém fala do lado negro da força, só do lado, né, de gente boa. Pois bem, é curioso, né, que a gente sempre tem esse desejo de querer ser equiparado no familiar com os melhores. Por hora de me comparar na atualidade meu caráter, eu me comparo com gente pior do que eu, para falar que eu não sou como os demais. Na verdade, o que era oportuno para fazer, até para medir, até onde vai nossas ambições, é exatamente comparar-se com os melhores. Se estou chamado à excelência humana, estou chamado, né, a crescer em caráter, crescer nas virtudes, eu tenho que comparar com Jesus Cristo, com Maria Teresa de Calcutá, com os santos. Aí eu vou dizer, eu não sou como os demais, mas em que sentido quer dizer que não é como os demais? Porque muita gente fala, eu não sou como os outros, querendo colocar-se por cima. E quiçá a gente esteja por baixo. E quando eu chegar à conclusão que eu estou por baixo, quando eu pensar em pessoas maiores e melhores do que eu, também, né, como cristão, não era para se entristecer, é para servir de emulação. Que para alguns pode funcionar como depressão ou frustração, para o cristão, ao ver alguém virtuoso, ele tem que lhe encantar, falar, é possível, portanto, com a graça divina e além daquilo que eu estou. E lembrar-se também nesse contexto, né? Nós somos criados para as coisas grandes. Há um ditado que os cristãos assumiam que é isso, né? É um lema, né, velho? Ad maior natum sum. Eu nasci para as coisas grandes. E Deus nos deixou isso muito claro. Deus encarnado, Cristo, fala, sede santo, sede perfeito. Então, eu não sou como os demais. E Cristo ainda quis tornar mais evidente isso, para mostrar que a gente não deve ter receio de assumir com humildade uma condição nossa, nosso defeito, pelo contrário, vale a pena buscar quem nos diga quais são os defeitos e que nos auxilie, portanto, tendo esse mapeamento da nossa realidade concreta, a partir daí se encaminhar para o melhor. Todos nós somos uma composição de joio e trigo. Né? Nós temos aí uma parte de ervas daninhas no nosso coração e uma parte de semente boa. Né? Então, que nos ajuda aí, né, a aproveitar aquilo que tem de bom para cultivar mais ainda, aquilo que tem de mal para poder estipar no tempo. Mas Cristo conta aquela parábola do publicano e do fariseu, né, que vão orar. E o publicano, dou-te graças, meu Deus, que não sou como os outros. Eu pago o dízimo, eu rezo, eu sou um cara bom. Provavelmente, antes falava, eu não faço mal a ninguém. Agora o cara tem a jactância. Ele se autopromove. Eu não sou como os demais, estou acima dos outros. Mais uma medida comparativa aqui. Primeiro ele tem um padrão, não faço mal a ninguém. Bom, e tá aí. Você tem que fazer o bem. É diferente. Não faz mal aqui. Quer dizer nada, faço nada. Por enquanto, pode estar sendo péssimo você. Agora sim, eu estou acima, não sou como os demais. Como se já tivesse... Meu amigo, compare-se com os melhores. Depois, ao você falar, eu não sou como os demais, você está fazendo um juízo que você não tem todos os dados para poder sequer colocar os outros abaixo de si. Porque eu não sei exatamente qual é o âmbito, né, das tentações das outras pessoas, das fraquezas, das vulnerabilidades que elas possam ter. E quiçá até alguém que, do ponto de vista objetivo, pareça estar abaixo da minha condição, enquanto caráter, dentro do âmbito interior, está muito acima. Porque com menos recursos de acesso humano, ela consegue sustentar um nível que eu tivesse na mesma posição, talvez fosse muito, 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 muito pior. Então, por isso que São Paulo fala, nem eu me julgo, caberá a Deus julgar. Portanto, não vale essa comparação. Eu não sou como os demais. Cuidado, né? Sabe o que você está falando? É o que vai nessa linha também. A do maior é Nathan Sun. A grandeza tem uma correspondência muito grande com a humildade. Né? A pessoa pode ir mais além quando ela reconhece que pode, né, crescer muito mais daquilo que ela é. E por isso tem que reconhecer sua pequenez. Né? Você não teve a festa de Terezinha, né? 1º de outubro. Muita vezes essa ideia da infância espiritual, da pequenez. E aí a pessoa pode crescer. Bom, terceira ideia aqui que acaba sendo algo que paralisa a pessoa de crescer no amor.
Eu respeito cada um como é. Novamente, querendo a pessoa dizer dessa forma que ela é muito virtuosa. Portanto, ela não se mete, por exemplo, para corrigir os outros. E quando ela fala isso, eu respeito cada um como se é, na verdade, ela pode estar encobrindo exatamente uma indiferença, uma falta de amor sincero. Por quê? Se eu me preocupo com alguém, eu devo passar da pré-ocupação para a ocupação real. Isso significa o quê? Primeiro, querer aquela pessoa, rezar por ela, tentar ajudá-la. Então, veja, eu não posso, de certa forma, me inibir ou me desincumbir do bem alheio. Falando no começo, eu não faço mal, tem que fazer o bem. Fazer o bem significa isso, assumir um risco. Às vezes, ser mal interpretado. Muito tempo atrás, um amigo falava assim, tínhamos um amigo comum, que não estava indo por um bom caminho, tínhamos que ficar divertindo disso. Fulano, tem que mudar de conduta. O que você está fazendo vai te levar para um caminho muito ruim. Você tem que mudar agora. Então, dizer umas verdades para ele. Né? De tal forma que era provável, não aconteceu, mas podia acontecer, ele ficar muito chateado e romper a amizade até. E esse me dizia a mim, nós temos de tal forma querer o bem dele que a gente põe em risco a própria amizade para que ele ouça o que deve escutar. Então, essa é a ideia. Eu não posso ser indiferente. Se eu realmente amo uma pessoa e percebo que eu posso ajudá-la e devo alertá-la com certas coisas, eu devo correr o risco de ela não gostar. Ter paciência. Eu coloco toda delicadeza, mas nem por isso posso ficar indiferente. Assim como eu penso o seguinte, se eu sei, se eu tenho uma convicção enquanto cristão, aquela pessoa, o que ela faz, se eu estou convencido que vai levá-la ao inferno, o natural é que eu me preocupasse com ela, me ocupasse no mínimo com a oração, depois com a palavra, tentando instruí-la, tentando ajudá-la, tentando aproximá-la de Deus. Se eu simplesmente fico indiferente, desculpa, isso não é respeito. Isso é indiferença. Isso é uma falta de amor real. Você diz com a boca que gosta, que ama, mas a tua conduta mostra que não. Você deixa que ela vá para o inferno. E para ficar mais fácil entender isso, né? Pensa se Cristo estivesse na tua posição, no teu local, no teu ambiente, na tua família. Naturalmente, sempre, né? A verdade sempre se faz com caridade máxima. Tá? Mas eu não posso, em razão do receio de, eventualmente, ficar mal perante outras pessoas, deixar que elas fiquem mal para ir para o inferno. Um pai não pode, por exemplo, deixar que o filho faça o que queira, sabendo que é o que vai levar à morte, só para não ficar o filho chateado com ele, por exemplo. Não faz sentido. Então, respeito cada um como se é. O respeito de cada um como se dá exatamente na consideração do valor que aquela pessoa tem e que ela própria, eventualmente, pode estar desconsiderando o valor que ela tem. E nos cabe, portanto, alertá-la. Né? Ela pode estar de tal forma fora de si que ela não sabe o valor que ela tem perante Deus. E cabe a gente alertá-la, ajudá-la também. Com carinho, com atenção, com delicadeza. Mas jamais camuflar uma indiferença nessa frase. Ou seja, por que quem fala isso aqui ilude e paralisa? Porque eu cubro um defeito com a capa de virtude. Mas fácil reconhecer que eu não estou nem aí do que eu ficar de não, aqui é um respeito ao seu modo de ser. Que pena. Enquanto eu estiver usando esse tipo de anteparo para minha própria consciência, eu não mudo. E eu não consigo, portanto, atender melhor as pessoas que estão próximas de mim. Eu já ajudo a instituição. Alguém pede uma ajuda, alguém solicita algo, e eu uso como que não. Eu já tenho aqui a ajuda. Para ficar evidente, como às vezes a gente pode, sem querer, ser um anticristo nessa matéria, basta lembrar a história que Cristo narra, a parábola que ele conta. Né? E a gente leu agora, né? Foi hoje, né? Acho que até de hoje, de São Francisco, me parece, não foi isso? A missa tratava do bom samaritano. Que é isso, né? Quem é o meu próximo? Queria justificar aquele homem. Perguntou, Senhor, o que devo fazer? Um cidadão queria provar Cristo, portanto, queria tentá-lo, colocar numa armadilha. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Cristo falou, o que diz a lei? Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, toda a tua mente, né? Todo o teu espírito, toda a tua alma. E o próximo como a ti mesmo. Se Cristo fala, então, faz isso, alcançarás a lei. E aquele homem percebeu, então, que a pergunta dele ficou estranha, se ele não sabia a resposta que ele perguntou.
Aí diz assim o Evangelho, para justificar, e quem é meu próximo? Aí Cristo conta a parábola de um samaritano. Um homem ia, né, de Jerusalém a Jericó e foi assaltado, foi deixado ao chão. Passou um sacerdote, olhou ao longe e foi adiante. Passou um levita, que era um chipe, onde tem uns sacerdotes também, da tribo de Judá, passou ao longe. Aí veio um samaritano, que era mal visto pelos judeus. E Cristo conta essa história. Parou. Chegou próximo daquele cidadão caído no chão, untou suas feridas com azeite e vinho, colocou sobre a sua montaria, levou até uma estalagem, pediu que o estalageiro cuidasse dele, pagou a hospedagem já, que ele ficava ali instalado, falou, o que der diferente, eu preciso, eu te pago na volta. Ele não conhecia aquela criatura. A Cristo fala, qual desses foi mais próximo daquele que foi assaltado? Obviamente, o samaritano. Então, podia o samaritano falar, bom, o problema não é meu como sacerdote ou como levita, eu já faço a minha parte. Eu já sou sacerdote. Então, é curioso a gente pensar, né? E aqui se aplica, nas obras de misericórdia do cristianismo, né? Exatamente essa abertura, essa generosidade, né? Esse exceder-se nas obras materiais e nas obras espirituais. Então, muitas vezes, eu falava, como eu falava antes, né? A minha diferença com o outro é deixar o outro na inanição, caído no chão. Não há ninguém que lhe fale de Deus, que lhe fale da vida espiritual. Eu não estou nem aí. Eu passo ao longe, eu não me faço próximo. Que se exploda, que morra, que vá para o inferno. Eu já ajudo a outras pessoas. Eu já ajudo na minha casa. É a mesma ideia, né? Eu já ajudo tal como se isso blindasse. Ou seja, Deus e Cristo, para ficar mais evidente isso também, em outra parábola que Cristo conta, Deus feito homem, a parábola do juízo, né? Tive fome e deste de comer, tive sede e me deste de beber. Quando, Senhor? Quando foi? Não lembro disso. Quando fizeste isso, a um dos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Já por outro lado, para aqueles que são condenados, eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste. Quando? Quando não fizeste para um dos meus pequeninos, foi a mim que te negaste. Então, a lógica própria, né, é da generosidade, que é um dar-se sem medida. Naturalmente, ninguém planeja a generosidade como sendo algo agradável. A Madre Teresa de Calcutá, dando uma entrevista numa ocasião, ela ganhou o prêmio Nobel, né? E ela sentiu o chamado por Deus a fundar uma instituição para cuidar dos mais pobres dos pobres, mais miseráveis de todos. Nesse contexto, o que ela fazia, né? Ela ia naquelas pessoas que estavam praticamente jogadas quase que nas latrinas, para falar assim, da Índia, morrendo, os moribundos mesmo. Ou seja, a gente que está para morrer, vou cuidar para quê, né? E para que tivessem uma morte caridosa, um carinho, que se aproximassem de Deus. E assim, quem podia falar do cristianismo, mas também se a pessoa tivesse convicta na sua religião, ela experimentasse a caridade cristã das freiras, mas com a liberdade de viver a religiosidade dela própria. Os mais pobres dos pobres. E se via, como São Francisco, a gente celebra hoje, chamou a atenção no seu tempo, a Madre de Calcutá também chamava a atenção disso, né? Próximo do Ganges, aquelas pessoas, né, quase morrendo, aqueles que ninguém podia ver nem tocar na Índia, a questão das castas, eram recolhidos, levados para ter uma morte digna, um tratamento cristão, caridade. E a repórter falou, Madre, mas o que a senhora faz? Eu não faria nem por $1 milhão. E ela falou, nem eu. Nem eu. Eu não faço por dinheiro isso. É isso, né? E ela sabia, né? E ela eu falava semana passada, a expressão dela, né? É preciso dar até doer. Então, a gente tem que estar atento, porque às vezes, sem querer, a gente pode estar interrompendo o processo nosso de crescimento no amor a Deus, na santidade, no serviço ao próximo, alguns anteparos que seriam até razoáveis, quiçá. Mas a razão nossa, ela tem que encampar uma razão cristã. E podemos levar aquela categoria, né, que fala que o amor tem razões que a própria razão desconhece. Então, não estranhar-se de às vezes sentir-se impelido ou chamado, tem algumas atitudes de generosidade que ultrapassam mesmo. Eu lembro agora uma história bonita de um sacerdote da obra, que na ocasião foi pedir uma ajuda para uma tia dele. Estavam construindo em São Paulo a Escola da Pedreira, uma escola técnica, né, no bairro Carente, bairro da Pedreira. E explicou para ela o projeto, falou, vai ajudar muitas famílias no bairro Carente,
questão de recursos para fazer, explicou para ela, né, o que se pretendia, que muitos jovens iam encontrar um sentido, iam poder ser atendidos individualmente, iam poder crescer profissionalmente, a partir daquilo, ia mudar. Era um bairro onde fazia uma desova do Cabo Bruno, que era um chamado Justiceiro em São Paulo, um bairro muito violento, ainda hoje é um bairro violento na cidade. E a tia dele ficou comovida. Essa tia era uma tia solteira, era uma professora aposentada. Não, eu vou ajudar sim. Me acompanha aqui. Ela tinha um cofrezinho na casa dela. Ela abriu o cofre, pegou tudo que tinha, joias da família, vinha da mãe dela, da avó, isso aqui, tudo pôs na mão dele, pronto, pode levar. Falei, mas tia, isso aqui é tudo, tia, isso aqui tem muito valor. É por isso que eu estou dando. É por isso que eu estou dando. Essa ideia também, né? Quer dizer, isso é uma atitude cristã. E cristologia também, lembrando, aquela viúva que dá as 2 moedinhas, né? Então, eu já ajudo o suficiente. Pode ser verdade, não há problema falar, mas Deus quer que a gente serva por mais. E a gente pode dar mais. Quanto mais se dá, mais se tem. Depois, né? Alguém fala, já vou missar aos domingos. É curioso, né? Pensar no amor a Deus, né? Vamos pensar o seguinte, se a vida é eterna, está o tempo inteiro com Deus. Deus morreu por mim. É famosa essa história, já ouviram em outras ocasiões, né? Que se contava de um cidadão que não tinha fé, perguntou a um amigo dele, você muito acredita que na missa Deus se entrega e cada missa se renova, você se une aquele sacrifício de Cristo no Calvário? Sim, a gente aprendeu isso de criança no catecismo. É exatamente isso que acontece. Que Deus se fez homem, se entrega, morre, sim. E é um ato de amor supremo de Deus. E se renova a missa. Olha, eu não acredito nisso, mas se eu acreditasse, eu ia todo dia na missa. Curioso, né? Porque às vezes sempre pensa que tem que estar limitando, aí sim, na relação nossa com Deus, né? Ele fala, aquilo que ilude e paralisa. Eu já vou começar a cumprir o preceito, a obrigação. Quando como preceito e obrigação, vou fazer aqui uma metáfora, né? Mas eu falo assim, olha, eu só vou à praia no domingo, cumprir a obrigação, fui à praia. Eu só faço turismo uma vez para cumprir a obrigação. Eu só como um churrasco uma vez para cumprir a obrigação. Como se falasse algo que me dá prazer e satisfação, que faz a minha alma crescer, vibrar, né? Faz Deus sorrir. Não, é uma obrigação, só faço uma vez por semana. Não faz sentido. Então, e a pessoa ainda mais julgar que por isso, porque ela faz uma vez, ela agora se amor a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, é incompatível, de rigor, amar a Deus sobre todas as coisas. Na igreja fala da missa aos domingos, isso é o mínimo necessário. O mínimo. Alguém pode falar que está bem alimentado porque come o mínimo necessário só? Eu estou quase subnutrido, porque eu estou muito bem por causa disso. Não é isso. A alma é igual. A alma precisa de mais, né? Eu já vou missa aos domingos, como se fosse muito, porque muita gente não vai. Volta a comparação lá em cima, eu não sou como os demais. Pelo menos eu vou missa aos domingos. Vai. Deus todo dia se coloca para renovar por amor, se entregar até na comunhão. Você fala, não, só domingo. Só domingo. Todo dia, eu falo, várias horas ao dia, várias igrejas, várias missas em todo mundo. Você não. Então, notar que isso acontece em outras coisas também do meu dia, né? E nas várias vezes que eu poderia voltar, a Eucaristia quer dizer ação de graças, né? Nem que eu agradeço a Deus as coisas que eu tenho. Então, por trás dessa ideia, eu já faço estrito, que está na lei. Imagina um pai, eu já pago a escola do meu filho, já dou comida. O que mais que ele quer? Aí não dá carinho para o filho, não trata bem, não dá mais nada. Comida, paga a escola, acabou. Cumprir a lei. Esse é amor de pai. Então vamos lá, trata a Deus no estrito. Só na missa domingo, acabou. Estranho, né? Quer dizer, no fundo, é algo que aquela transcendência falava antes. A generosidade. Está tudo travado aí. Por uma consideração que não tem sentido. Sejamos todos iguais. Somos muito democrática. Acho tudo igual. No cristianismo. Deus se faz homem, se revela enquanto tal, cria um caminho, se diz que os homens buscam a Deus em todas as religiões, mas só em uma delas Deus buscou o homem. E assim se fez. Ele falou, vinde por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem acredita nisso, jamais pode estar convicto ou aceitar a ideia que tudo é igual. Porque se tudo é igual, você acabou de anular
o cristianismo. Só isso. Então, não queira ser democrático a ponto de negar uma verdade da sua fé. Pode falar, olha, não é tudo igual. E o principal da religião também não é a moral. Desculpa. O principal é exatamente a perspectiva da relação com Deus. Religião vem de religar o homem com Deus. Então, cuidado. As morais podem até parecer-se, mas são diferentes demais. Também ela, a dimensão moral. Ah, mas isso é colégio católico, eu já conheço. É colégio católico. Quanto colégio católico que se ensinou foi exatamente uma caricatura do catolicismo. Quando não uma missão pura. Então, melhor fosse não tivesse o selo de católico, para confundir menos. A gente sabe o que acontece isso. Hoje, colégios, entre aspas, católicos, se ensina ideologia de gênero. Os professores dão doutrina marxista. Por isso que a igreja condena expressamente. Ah, não. Mas é que, ou seja, afasta as pessoas da fé. Então, cuidado, porque a gente pode se iludir. Como eu estou em colégio católico, eu já sei. Será que não tem uma imagem, uma caricatura, exatamente, sendo que é uma fake news que recebeu tantas vezes sobre a sua própria fé? Então, isso que você enxerga tão pequeno, quiçá, vem exatamente que vocês vão no colégio, infelizmente, não por ser um colégio católico, mas porque pensava-se ser e, na verdade, não foi como deveria. E, nesse conjunto, houve uma ilusão dos seus pais e você também está iludido até hoje, eventualmente, julgando o quê? Teve um contato com a fé católica, quando, na verdade, você teve fake news. Não chegou exatamente a tocar a dimensão principal. Eu falo isso porque é importante também a gente reconhecer até a ignorância e pensar o seguinte: um homem da categoria João Paulo II falava que Maria Teresa de Calcutá, tantos intelectuais estão por aí, pensa nessas pessoas. Elas seriam, talvez, digamos assim, coniventes com a ideia que eu possa ter de algo tão esdrúxulo, como aquela caricatura que às vezes eu posso ter na mente da Igreja Católica. Não faz sentido. Ah, que a igreja está posição, eu não concordo. Um self-service. Pensa que talvez você exatamente não entendeu exatamente o que a igreja disse. No mínimo isso. Quer dizer, coloque, por humildade até, a dúvida, talvez na sua compreensão sobre a ideia, e não sobre a instituição bimilenária criada, fundada por Jesus Cristo. Desconfia que talvez você não entendeu direito. E é quase certo que você vai ter razão. É mais provável que isso aconteça do que o oposto. A igreja está errada. Aí eu dizia, na faculdade, brincando, não, você está certo. O que está errado é a Bíblia. É mais ou menos isso, ele fala brincando, né? Mas essa ideia, a gente às vezes na igreja está errado. Eu sei. Desconfia. E que igreja que você tem, né? Eu gosto de dizer que a palavra óbvio, que está diante da via, óbvio, na via, na rua. Só que aquilo que é óbvio para muita gente, na verdade, aquilo que foi posto diante dos olhos dela, é uma fake news. Então, o que lhe parece óbvio, coitado, é uma ilusão. Então, ela passa a julgar os outros como se fossem eles os iludidos, e é ela que está mergulhada na fantasia. E querendo julgar os outros que estão, às vezes, na verdade, porque ela enxerga por uma lente errada da realidade. Colocaram os óculos dela embaçados e ela acha que todo mundo aqui está vindo embaçado. Aquela história que está recolhida no livrinho, do Rafael Fernando Cifuentes, fala de um cidadão que pegou a estrada, Rio Petrópolis, e de repente um monte de carro no sentido contrário na estrada. Nossa, que loucura, que absurdo, um monte de carro no sentido contrário dele, né? Aí ele liga o rádio, fala, atenção, um louco entrou na contramão na rodovia Rio Petrópolis. Não, um monte! Foram vários! Às vezes tem gente que é assim. Então, desconfia um pouquinho. Eu não posso conhecer um pouco melhor? Porque esse desconhecimento aqui, às vezes, pode me paralisar, me iludir, faz com que eu não dê um passo além da minha própria fé. Então, vale a pena pensar um pouquinho, né? A gente tem a oportunidade, talvez, né, de rever como é que anda a nossa proximidade da magnanimidade, que é o oposto da mediocridade. Para isso convém que a gente se examine um pouquinho se eu não tenho algumas máximas, algumas crenças limitantes, na era do coach se fala assim, que é uma ideia que está lá dentro da minha cabeça, que me faz tomar certas posturas, certas condutas, que não me levam a evoluir. Pelo contrário, eu fico involuindo. Não faço mal a ninguém, e não faço bem que deveria. Não sou como os demais, e eu fico comparando com os piores. Respeito cada um como é, e no fundo estou indiferente às pessoas.
e me falta amor real. Ah, já ajudo o suficiente e blindo meu egoísmo e minha comodidade. Já vou na missa, sou o suficiente para poder amar Deus sobre todas as coisas. Eu acho que todas as religiões são iguais e estou anulando Cristo. Não tem para nada o que ele fez. Eu estudei em colégio católico e eu tenho uma caricatura na mente, pensando que conhecia o que fosse próprio da religião católica. Então, pensar um pouquinho, a gente pode ter resquícios na nossa vida, não de todo, eventualmente, mas algo pode estar aí dentro. Então, vale a pena dar uma espantada, né? Agora a gente, né, ver um pouquinho, buscar aconselhamento para alguém que possa nos ajudar também, talvez, a nos ajudar a fazer uma estratégia para adequar pelo menos um desses pontos, né? E assim a gente consegue, quiçá, né, derrubando isso, voltar, fazer o lado oposto, né? Viver das máximas de magnanimidade, né? Para poder realmente viver, a partir daí, né, essa autêntica proximidade de Deus, né? Essa autêntica grandeza, né? Que é própria de um cristão, né? Que é chamado realmente a viver de modo pleno a identificação com Deus, partir da imagem, semelhança, para chegar na identificação plena com Deus.